Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aí um dos grandes problemas que tem pela frente, né? Então, lembre-se, pessoal, quando eu vou falar sobre casamento aqui, eu não estou falando de nenhum item específico, vamos dizer assim, de uma pessoa específica, de uma condição específica. Eu estou falando geral, regra geral, certo? Então, por exemplo, a- as moças que são muito bem formadas e têm ótimos empregos e são muito bem educadas, eu não penso que uma moça dessa deva casar com um cara qualquer, certo? Então, se a pessoa não quiser casar, não tem problema nenhum. Ponto. A pessoa é muito bem educada, a pessoa fala assim: as mulheres têm que baixar a régua. Desculpa, eu penso que não, tá? Eu penso que não. Eu sou pai de meninas e eu não penso que ninguém tem que baixar a régua pra nada, certo? Pois bem, eu acho que os homens têm que levantar a régua deles. Os homens são todos desesperados, meu. Sabe aquela. Tinha um programa que chamava. Não tinha a Porta da Esperança? Tinha um programa que chamava a Porta dos Desesperados, né? Tipo assim, os homens são todos desesperados. Tipo assim, se tá andando, nossa, já é uma boneca já. Então, assim, os caras falam assim: não, as mulheres têm que baixar a régua. Não, os homens têm que levantar a régua, certo? Para isso eles têm que se levantar também, certo? Mas, uma coisa que as pessoas não entendem é que quando eu falo sobre casamento, não é que toda o homem, toda mulher deva casar obrigatoriamente. Para o homem é importante, para a mulher não é tão importante, não é tão relevante, ok? Ponto. De forma geral, se a pessoa é bem sucedida, certo? Mas a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas do mundo são pobres. Você querendo ou não, a maioria são, você querendo ou não. É isso, certo? É muito fácil você entrar no grupo dos 5% mais ricos de um país, não é uma coisa absurda, certo? Do 1% já é um pouquinho mais difícil, mas a maioria das pessoas, 95%, né, são pobres. Lembrando que, agora, atualmente, que eu estou fazendo um vídeo aqui em setembro de 2025, o Bolsa Família e companhia, os recursos sociais aí do governo, bateram um recorde do número de pessoas que pedem esses recursos sociais. São, se eu não me engano, são 95 milhões de pessoas. Ou seja, tem 210 milhões de brasileiros, metade precisa de ajuda do governo, ou seja, são pessoas pobres, certo? Então, dentro do cenário geral, a gente pode dizer que sim, o casamento é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, ok? Então, por exemplo, vocês estão vendo aí, ó, New York Post. Ó, o casamento ainda é o principal caminho das mulheres, para as mulheres ficarem ricas. Então, as mulheres, se você vai ver as mulheres que ficaram ricas, a maioria das mulheres que ficaram ricas, né, uma grande parte das mulheres que ficaram ricas porque casaram com uma pessoa rica. Os homens não. Os homens não têm essa oportunidade. Você não vê uma mulher rica falando assim: ah, eu tô procurando um cara mais pobre do que. Você não tem isso. Você não vai encontrar, certo? As mulheres ricas casam com homens ricos. E os homens ricos casam com mulheres ricas e com mulheres pobres. Ponto. Certo? E mulheres ricas eventualmente não querem nem casar porque não faz muito sentido, certo? Pois bem, então assim, ainda nos dias de hoje o casamento ele é e deveria continuar sendo em longo prazo a principal forma de pessoas pobres saírem da pobreza e para a riqueza. Infelizmente, as mulheres mais ricas não fazem isso, elas não tiram os homens da pobreza e põem para a riqueza, porque elas sabem que, eu falo infelizmente, mas esses caras são, às vezes são problemáticos também. O cara pode ser alcoólatra, beber, tem problemas, etc. Todos esses problemas aí, tem doença venérea e tal. E as moças, elas têm uma oportunidade diferente, por quê? Porque elas têm como se guardar e provar que se guardaram. Se não se guardou, aí é outra conversa também, tipo assim, né? Não sei se funciona muito bem, mas tudo bem. Vocês podem ver aí no New York Post, isso. Vocês podem ver também aí, ó, na MSNBC. Estudo mostra que casamento é a principal rota das mulheres entrarem no top 1% mais ricos. Então a pessoa está lá na pobreza e de repente ela sobe, certo? Tudo bem, é uma coisa que é um privilégio para a mulher? É um privilégio para a mulher porque as mulheres não fazem isso com os homens, não tiram isso da pobreza, tá? Não tiram, não rola. Mas ainda é um privilégio para as pessoas pobres, porque essa mulher tem irmão, ela tem marido e companhia, marido, desculpa, tem marido não, tem pai, mãe, companhia. Então, de certa forma, você tem agora um vínculo de uma pessoa rica que está, né, entrando numa família, então isso é bom para todo mundo. Pois bem, mas isso está desaparecendo. Por que está desaparecendo? Por causa de mentiras, certo? E eu falo muito sobre o que as pessoas mentem no canal aqui. A gente vai ver uma dessas mentiras hoje. Então aqui tem uma matéria, ó. O que Trump está propondo é mais a mais identitária das lutas, né?
O Donald Trump está tentando demitir essa senhora, porque aparentemente ela fez uma transação aí, né, que não foi legal aí no financiamento imobiliário. Ela fez algum esquema aí, eu não entendo direito sobre isso, né? Mas ele encontrou um erro dela e aparentemente não pode criticar mais nenhuma mulher, certo? Então ele fez uma crítica aí, quis demitir a mulher, e aí pronto, o pessoal vai falar, não, é porque ela é mulher, ela é porque é afrodescendente, aquelas coisas todas, né? Então a mulher é santa, ela é santa, ninguém pode discutir com a mulher, beleza. Então, se você tiver provas, dane-se as provas também, tá? Então, tudo bem. Então, o que a moça está dizendo aqui, ó? Algumas coisas interessantes. Diz assim, ó, o Trump não quer essa mulher, a Cook, porque ela compreende a economia como uma ciência humana e acredita que sem justiça social não pode haver desenvolvimento econômico. O que é justiça social para eles? Roubar do rico e dar para o pobre. Beleza, Robin Hood. E Cook é o alvo ideal por ser mulher e negra, duas qualidades intoleráveis para o atual presidente. De onde ela tirou isso? Se o Trump considerou colocar como vice dele da vez passada, esqueci o nome daquele médico cirurgião afrodescendente também. Tipo, o cara nunca teve problema nenhum, o cara tem um monte de negócio, nunca foi acusado de ser racista em nenhum dos milhares de empregos que o cara gerou, né? Tipo, nunca teve problema. O cara, inclusive, diz assim, ó. O cara também o Cook é o alvo ideal por ser mulher e negra. Duas qualidades intoleráveis. O Donald Trump não gosta de mulher, é isso? De onde essas pessoas tiram isso? É da loucura da cabeça delas? É uma mentira, obviamente uma mentira. É que nem o pessoal que fala que o Charlie Kirk era racista. Não tem um vídeo do cara demonstrando nem um pingo disso, só o oposto. O cara era antirracista. Mas não, é a mentira. Por quê? Porque a mentira vende pro grupo de pessoas que já está frustrada por algum motivo, né? Diz assim, ó, Trump sempre alardeou com orgulho seu imenso desprezo pelo gênero feminino. Aonde ele tirou isso? Onde ela tirou isso? Por que não fala do Lulinha, falando sobre as mulheres lá do Grerodulo, que ele fala, uma coisa esquisita, o cara da Colômbia, agora o presidente da Colômbia, falando para uma parlamentar lá, que ela não sabia nem usar o cérebro nem o órgão sexual dela. Mas não, aí não tem problema nenhum, é de esquerda, de extrema esquerda pode falar o que quiser. Extrema esquerda pode falar o que quiser e fazer o que quiser. Fato, certo? Se a mulher cometeu erros, ela não pode ser demitida porque é de extrema esquerda, pronto. Né? Então tudo bem. Diz aqui que ele foi condenado por estupro, não tô sabendo disso. Tipo assim, para mim isso aqui deve ser uma loucura da cabeça de alguém, não tô sabendo disso de jeito nenhum. E é acusado de múltiplos outros crimes sexuais. O crime sexual que ele fez foi pagar uma prostituta em um momento, ok? No Brasil isso é legalizado. Como é que pode uma pessoa... No Brasil teve uma luta para legalizar a profissão de prostituta pela esquerda. A esquerda lutou para preservar, para legalizar a profissão de prostituta. Aí a mesma esquerda fala o seguinte, mas o cara fez lá nos Estados Unidos, aí o cara é um criminoso, fez crime sexual, etc. Tal. No Brasil não é crime sexual, você percebe? Então como é que uma pessoa num país que aquilo que ela tá denunciando não é um crime sexual, tá falando do cara, por que não defender? Ó, o cara foi lá e fez uma coisa errada, pagou uma prostituta, beleza. Então a gente tem que tornar no Brasil crime que nem é nos Estados Unidos. Por que não fala isso? Porque a esquerda pode fazer o que quiser, ponto, né? Trump acredita que tem o divino direito de abusar de mulheres. Aonde ele acredita nisso? De onde elas tiram isso? De onde essa mulher tirou isso? É uma falsa acusação grave, não é? Por que vocês acham que o UOL não coloca isso aqui, ó, para todo mundo, só para assinante? Por que será? Para os caras dos Estados Unidos não lerem, né? Deve ser isso, ó. De dizer então coisas inconcebíveis à luz do dia diante das câmeras a respeito das mulheres. O Lula fez isso. Coisas gravíssimas, já falou coisas terríveis sobre mulheres, a gente sabe, certo? O presidente da Colômbia fez isso agora recentemente, ninguém liga, tá bom. E de falar também abertamente a respeito da divina superioridade masculina, aonde ele fez isso? Tipo assim, eles não mostram. Você já percebeu? Eles falam muito assim, não, você tem que ser pró-ciência, não sei o quê. Pelo menos na ciência a gente falou o seguinte, ó, essa afirmação é baseada em tal coisa. Essa outra afirmação é baseada em outra coisa. O jornalismo é assim, agora são opiniões só. Só opinião. Pessoal, Afonso, você dá sua opinião. Eu dou minha opinião. Eu sou jornalista? Não. Eu sou uma pessoa comum dando a minha opinião. Beleza.
Eu ganho dinheiro para ser jornalista, contratado como profissional jornalista? Não, eu falo o que eu quiser. O canal é meu, eu falo o que eu quiser, certo? E aí? É assim que é jornalismo hoje, dando opinião o tempo todo? Ó, bolsonarismo e trumpismo e outras correntes políticas de extrema-direita estão cada vez mais orientadas para a dominação dos homens sobre as mulheres. Olha só. Essas ideologias se reproduzem com a ideia de que a família, nos modos da interpretação que eles alegam fazer da Bíblia, é a base de tudo. Seria aquilo aqui preciso entender o que eles compreendem como família. O lugar onde o pai manda e a mãe obedece. Deixa eu contar uma coisa aqui. Para todo mundo aí, pessoal, quem é casado, todo mundo conta piadinha, assim. Todo homem conta piadinha. É melhor eu ir porque a chefe tá me esperando. Tenho que perguntar. Alguém pergunta assim: você vai fazer tal coisa? Não, preciso perguntar pra chefa. A gente não fala isso porque a gente sabe que é um puta conflito quando tem algum problema entre o casal. É bom conversar antes, né? A gente brinca dessa forma, certo? Embora o pai seja autoridade, e é autoridade, e alguém tem que ser autoridade, desculpa, por que tem que ser a mulher? Me responda. Por que tem que ser mulher? Né? Então, embora o homem seja autoridade, é só uma autoridade, nada demais. É muito menos pesado o homem ser autoridade que um professor, político, jornalista contando mentira eventualmente. Então o que acontece? Por exemplo, na minha casa, eu sou autoridade, certo? A palavra final é minha, né? Como o pessoal diz a piada, né? A mulher vira pro cara e diz assim: fulano, a gente precisa fazer a compra. E aí ele diz assim: a palavra final é minha. Sim. Então, assim, a maioria dos homens não exerce uma autoridade, assim, uma autoridade brutal em cima da mulher. Minha esposa, por exemplo, pessoal, olha, normalmente minha esposa conduz tudo na casa, certo? Então, assim, o horário que sai a comida, o que vai ter de comida. Às vezes ela vem me chamar para fazer esteira, fala assim: Afonso, você tá sentado aí e tal, cadê o exercício, esteira, tudo mais? Ela conduz muita coisa, entendeu? Até coisa que, tipo assim, né? Detalhes, assim, ao homeschool, das crianças e tudo mais. Quando que eu sou autoritário? Pô, é muito raramente. É quase. Eu não lembro quando, se foi 1 ano, 2, 3 anos atrás, nem sei com o quê. Alguma decisão, tipo assim, vamos comprar tal coisa, e falar assim, tal coisa é muito cara, acho que é melhor não comprar. Isso é autoritário, tá? Acho que é melhor não comprar. Mas tem certeza? Eu acho que é legal comprar. Não, acho que é melhor não comprar. Então, se você tá falando, tá bom. É muito raro acontecer isso. É muito raro, certo? Mas acontece eventualmente cada 2, 3 anos, né? Mas, ou seja, dentro de uma família, em geral, a mulher tem muita liberdade. A minha avó tinha muita liberdade. A minha bisavó tinha muita liberdade. O meu bisavô trabalhava o dia inteiro de pedreiro. A minha bisavó ficava em casa cuidando das crianças. Depois, ela levava o meu pai, que era bebezão, né? Bem grandão, assim, bebê grande, né? Levava ele pra mamar na minha avó, que era doméstica. Então, minha avó trabalhava na casa de uma italiana, né? E a minha bisavó levava ele lá. Tipo assim, tava fazendo as coisas, fazia comida e fazia as coisas, ajudava, mas não tinha ninguém no cangote dela assim: ai, você é oprimida, etc, tal, tô te oprimindo. Não existe isso. Eu nunca vi na minha família. Talvez na família dessas pessoas, vai ver o pai da pessoa foi um pinguço, não tem como saber. Mas uma família estruturada, normal, que segue a Bíblia, e o pai não é um pinguço, não, em geral não é um problema, entendeu? Não sei, cada um tem um problema. Não tô dizendo que a pessoa que escreveu o texto, o pai tinha algum problema, mas eu sei que tem pessoas que têm pais que têm problema, certo? Mas eu nunca vi nada assim. Absurdo. Tudo bem, então o pai manda e a mãe obedece. Trabalha na manutenção do lar e os filhos são criados para serem heterossexuais e repetirem o modelo. Tem algum problema de... Olha, se a moça tá com problema, ela devia chegar nos cachorros e falar assim, ó, esses cachorros aí estão tudo sendo criados para ser heterossexuais e... Onde é civil? Onde é civil? É o pai opressor que tá fazendo isso. É o pai. Não é a natureza, não é o DNA, não é nada. É o pai fazendo isso, forçando. Então, eu não vou entrar em muito detalhe aqui. Tipo assim, as pessoas são muito doidas. Mas é isso. Aí as pessoas vão lá fazer o quê? Atacam a família. Por que elas atacam a família? Elas não são sinceras. Não é porque existe machismo e o pai é opressor e nem nada disso. Elas atacam a família simplesmente porque Engels, lá o amiguinho do Karl Marx, aquele vagabundo que não trabalhava e se sustentava com o dinheiro da herança da mulher dele, certo? Que não era um trabalhador, nunca foi o Karl Marx, ele simplesmente
era um burguês da pior espécie, no sentido de que, tipo assim, nem trabalhava, não era um trabalhador, tipo assim, e nunca trabalhou nem como empresário, tipo assim, ele era realmente um vagabundo. E aí o que acontece? O vagabundo Karl Marx tinha lá tempo de sobra e tinha que justificar a vagabundice dele. Então ele criou várias teorias aí, das mais absurdas, das mais ridículas, já foram refutadas trocentas milhões de vezes aí por vários economistas, e é isso. E aí o que acontece? Para destruir a propriedade privada, você tem que destruir o casamento. Por quê? Porque a propriedade privada ela só faz sentido se você tem um filho que você tem certeza absoluta que é seu e você vai passar a herança para esse seu filho, para esses seus filhos. Se você está num ambiente promíscuo, onde você não tem certeza se os filhos são seus, tipo assim, você já não vai ligar para propriedade privada. Você vai falar assim, ó, dane-se a próxima geração. Não é verdade? É isso que você vai pensar. Então, eles para destruir a propriedade privada, eles têm que destruir o que é chamado de patriarcado, que significa o pai passando o patrimônio, o patriarca passa o patrimônio, não é matrimônio, o patrimônio passa o patrimônio para os filhos. Lembrando que não existe essa palavra aí, matrimônio, tá? As pessoas entraram em matrimônio. A palavra que existe é casamento, certo? Não existe matrimônio de verdade. Existe casamento de verdade, ok? Não existe matrimônio. Esquece essa palavra. Esquece. Não existe. Patrimônio existe, ok? Ai, ai, ai. E eu não estou dizendo que não existe matriarca, existe muitas matriarcas. Matriarcas bíblicas são exemplos de grandes matriarcas, certo? E a minha esposa, por exemplo, é um exemplo de grande matriarca, certo? Que tem aí uma série de tarefas e eu admiro muito minha esposa por isso e agradeço minha esposa sempre, certo? Às vezes eu até reclamo com minha esposa, falo assim, olha, de vez em quando você podia também, né, falar assim, ó, oh, obrigado por tal coisa, né, deu um presentinho, né? Mas sempre, cada comida que eu como, cada coisa que eu faço, eu agradeço minha esposa, né? E a maioria dos homens tem grande apreciação pelas suas esposas. Porque a esposa é o, vamos dizer assim, é o momento que o homem ele vai receber mais crescimento. Ah, tem uma outra coisa, eu vou fazer um vídeo aqui mostrando. Os homens, eles sabem, tá? Naturalmente, que o homem casado sempre tem mais dinheiro do que o homem solteiro. Sempre, tá? Essa é a regra. E a gente vai fazer uma discussão sobre salários e tudo mais, os casamentos, essas coisas todas com base estatística. Mas os homens sempre têm boa apreciação pelas mulheres. Eu estou falando isso por mim, pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu bisavô, ok? De lado paterno, certo? Mas é isso. Mas sim, tem pessoas que abusam da autoridade, mas isso tem na escola, tem professor que abusa de criança, tem igreja, tem padre e pastor que abusa de criança, tem em todos os lugares, entendeu? Tem na polícia, tem no jornalismo, tem em todos os lugares, né? Inclusive dizem por aí que tem umas emissoras de televisão, que o teste de sofá era obrigatório, isso aí não é abuso? Por que não sai um monte de notícia? Esquerdista não reclama de esquerdista. Extrema esquerda não reclama de extrema esquerda, são casadinhos. Mas o pai de família tem que ficar ouvindo essas baixarias aí, é o opressor. Só que no final das contas, o que está acontecendo? Os casamentos estão acabando, os homens, com certeza, em pouco tempo vão estar mais vinculados à inteligência artificial do que mulheres, as mulheres vão estar, com certeza, mais vinculadas a homens artificiais, de robôs artificiais, do que aos homens de verdade, e no final das contas, os dois grupos vão se separar, porque é isso que a esquerda tanto admira, elas querem briga, elas querem porrada, pancadaria, não querem paz, não querem paz. Paz na esquerda é uma mentira, quem não percebeu é isso, ainda, tipo assim, com os assassinatos que a esquerda faz e comemora, tipo assim, não entendeu nada, certo? A esquerda diz assim, eu só quero tal coisa. Aí o pessoal vai lá, cede aquela coisa, e aí, pronto, se foderam porque cederam. Tipo assim, é sempre assim. É sempre assim, são mentirosos. Eles falam assim, só quero isso, você entrega o que eles querem, e agora eles querem isso, mais isso, mais isso. Aí você entrega de novo, agora eu quero isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Tipo assim, vai trabalhar, entendeu? Vai abrir uma empresa, vai pagar um GPS aí, uma guia da Previdência Social, né? Vai fazer alguma coisa boa para o país, mas tudo bem. O ponto é, essa porta que existia e de certa forma ainda existe, ela é uma porta que está fechando, infelizmente, certo? E eu vou falar uma coisa, se eu fosse uma moça jovem, tipo assim, eu entrava na fúria falando sobre o quanto esse feminismo aí é maligno, porque tipo assim,
tá acabando com os relacionamentos, com muitas oportunidades de muitas moças pobres. Inclusive eu vejo muitos vídeos de moças muito pobres, né, em lugares assim, cometendo promiscuidade, companhia, tipo assim, tá perdendo boa parte das oportunidades que vai ter, tá vendendo aquilo, né? E aí vem uma outra coisa que muitas pessoas não entendem: dinheiro não é absolutamente nada sem a ideia certa, sem o contexto certo, sem o momento certo, sem a cabeça certa. O dinheiro não é quase nada, pessoal. Eu posso dizer isso, sabe como? Pela experiência de pessoas que ganharam na loteria, ganharam uma bolada de dinheiro e depois cadê o dinheiro? Sumiu, o cara tá lá embaixo da ponte. É verdade ou não é? Outra coisa, moças que vão lá ganham os rios de dinheiro com indústria pornográfica, depois você vê aí notícias, a moça tá dormindo num banheiro de rodoviária. É verdade ou não é? Então assim, a pessoa vai lá, ganha rio de dinheiro, tem anel de diamante, tem não sei o que, no contexto errado e ó, aí depois vai virar comunista, entendeu? Muitas aí, tipo, eu posso fazer o quê? Tipo assim, a pessoa erra, ela devia admitir os próprios erros, certo? Ou, por exemplo, a pessoa quer ser independente, faça de forma razoável, ou seja, faça de uma forma sustentável. Vai lá, faça uma faculdade muito importante, consiga um emprego muito importante, ou abra uma empresa muito importante, ganhe muito dinheiro, e você não precisa casar, acabou, entendeu? Simples assim. Mas a maioria das pessoas são simples e pobres, e tipo assim, essa é uma oportunidade que, tipo assim, era o bilhete de loteria que só mulher podia comprar e tinha muito mais prêmio do que o bilhete de loteria de hoje, entendeu? Tinha muito mais, não era uma chance em 55 milhões. Não era. Tipo assim, senão no Brasil tem 200 milhões de pessoas, só 4 moças pobres casaram com 4 caras que tenham mais dinheiro. Tem muito mais chance do que na loteria. E tipo assim, alguém tá pegando os bilhetes, ó, e jogando tudo fora. Tipo assim, é uma loucura, certo? E com as leis do Brasil, tipo assim, o Brasil tá se tornando um lugar péssimo para fazer casamento e tudo mais, né? A pessoa que vai casar com uma moça brasileira, tipo assim, casa, muda de país e viva feliz, entendeu? Porque as leis brasileiras são uma peste, é uma peste, né? E vem tudo da onde? Da extrema esquerda. A maioria das leis vem da extrema esquerda. É lógico que a direita também fez muitas leis, né? Teve um presidente aí, tipo assim, desapontou geral, fazendo o maior número de leis feministas. O cara ainda celebra ainda por cima. Absurdo, meu. Absurdo. Mas não era uma pessoa muito inteligente, né? Porque, tipo assim, agora o cara foi condenado pela lei que ele mesmo fez. Tipo assim, meu, é muito. As pessoas são muito complicadas. Mas vamos lá. Vamos finalizar aqui, pessoal, falando da área de membros de curso. Pessoal, a área de membros de curso tem 67 cursos, é curso pra caramba, custa só $13,90 por mês. Você assiste qualquer curso que você quiser e ela só está sendo divulgada até o dia 30 de setembro. Depois disso, ela fecha, você não compra por preço nenhum, até dezembro. Dezembro eu abro de novo, porque eu abro em lotes assim, né? Abro uma turma nova, vai estar custando mais, não vai estar custando R$13,90 para a turma nova, vai estar custando mais caro. Para quem entrou agora, continua pagando $13,90, continua uma pechincha, pessoal. Uma pechincha. Eu estou crescendo o valor bem devagarinho, certo? Aí a pessoa, ó, você não vai fazer agora, aí depois, eu faço R$14,90, R$13,90 é a mesma coisa. Mas aí eventualmente é R$15,90, não importa. Aí de repente não é mais R$15,90, é R$17,90 ainda não fez, é R$20,90 não fez. É R$44,90, o cara olha e fala, pô, por que eu não fiz? Vai lá e faz, não se arrependa depois, tá bom? Mas é isso, vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.